Olá, alunos! Dando continuidade aos nossos estudos, sobre as leis de Mendel, nós iremos falar agora sobre a segunda lei de Mendel. A segunda lei de Mendel, Mendel resolveu, depois de ter estudado a transmissão de uma determinada característica para os descendentes, conferindo aí apenas um par de alelo para cada característica, ele resolveu estudar duas características ao mesmo tempo. Lembra que no primeiro caso, no primeiro estudo, onde ele elaborou a lei da segregação dos fatores, ou primeira lei, era um caso de monohibridismo. O que quer dizer monohibridismo? Foi usada apenas uma característica, que foi a cor da ervilha. Verde pura, amarela pura, que se cruzaram, saíram todas híbridas na geração F1, que são os filhos, e depois de autofecundar a geração F1, saiu na geração F2, que são os netos, a característica verde reapareceu, mas numa proporção de a cada 3 sementes amarelas ressurgia uma verde. Então a gente viu aí como que Mendel fez. Mas na segunda lei, ele resolveu estudar, além da cor, ele resolveu estudar também a textura dessas sementes, se eram lisas, ou se eram rugosas. Então ele pegou uma geração pura de sementes amarelas lisas e verdes rugosas, puras. Quando eu chamo de puras, são aquelas sementes, aquelas plantas cujas flores se autofecundam, porque são hermafroditas, Aí, no caso, o gameta masculino fecunda o gameta feminino, Não tem uma fecundação de uma planta externa com outra, É a própria planta que se autofecunda, então, por isso ele tem gerações puras. Então, ele pegou a verde, ervilha verde, cor verde, e textura rugosa, Isso aqui todo recortadinho para indicar que essa semente é rugosa. Então, pegou verde rugosa, pura, sem nunca ter fecundado externo, e amarela lisa pura. E aí, o que ele fez? Ele fez um cruzamento, como ele havia feito lá na primeira lei. Ele cortou as anteras ou o órgão masculino das plantas amarelas, para que ela não se autofecundasse, e foi lá nas plantas verdes rugosa, pegou o pincel, passou lá o pincel no grão de pólen, abriu a quilha das flores, coletou o pólen, veio e fecundou aqui artificialmente, fez essa fecundação cruzada usando os pincéis. Aí ele esperou para ver o que acontecia. Mas uma vez, lá na geração F1, saíram todas as sementes amarelas, 100% das sementes que surgiram nesse cruzamento entre as parentais, entre a geração de pais, foram todas amarelas lisas, todas amarelas lisas. E aí o que Mendel fez? Mais uma vez, ele não interferiu artificialmente, deixou a própria planta híbrida, E nesse caso nós chamamos de dihíbrida. Por que dihíbrida? Porque são duas características estudadas, a cor e a textura da ervilha, se é lisa ou rugosa, Então, deixou essa própria planta, essa semente aqui dihíbrida, ele plantou todas as sementes e ficou aguardando germinar, nascer, crescer e reproduzir para ver como que sairiam essas sementes. E aí, para a surpresa dele, ele viu que essas sementes, essas características lisa, rugosa, verde, amarela, elas se misturaram na hora da formação dos gametas aleatoriamente. Então, independente se a amarela era lisa e a verde era rugosa lá na geração parental, elas se misturaram e aí foi surgindo uma proporção diferente. E é o que nós vamos ver aqui. Espera só um minutinho. Então, vamos olhar.
tá? Então, veja só. A segunda lei, então, Mendel definiu como sendo a lei da segregação independente dos fatores. Então, o que modificou do enunciado da primeira lei? Na primeira lei, ele estudou só uma característica, que foi a cor amarela ou verde, e aí ele concluiu que os fatores ou os alelos, né, os pares de genes, eles se segregavam, se separavam e formavam gametas, né, com características aí, com os alelos diferentes cada um. E aqui na segunda lei, como está estudando duas características, né, a textura ou o formato, digamos assim, da semente e a cor, então nós temos aqui um caso, né, diferente. Então, olha só, na geração P, essa geração P é a geração de pais, pegou amarela lisa, ou seja, cor amarela, textura ou forma lisa. Aqui pegou verde rugosa, então a verde com o formato rugoso ou a textura rugosa. Bom, eram puras, aí ele fez o quê? Cortou as anteras aqui das amarelas, né, puras, e foi lá com um pincel e coletou o pólen e trouxe para cá. Deixou essa planta fecundar. Quando surgiram todas as sementes, 100% das sementes que surgiram na geração F1, ou os filhos desse casal, né, desse cruzamento inicial, foram de híbridos. Nós chamamos de híbridos porque di tem a ver com duas características, cor, forma ou textura, né, no caso das sementes. Todas surgiram amarelas lisas. O que é que Mendel concluiu com isso? Que a amarela era a cor dominante sobre a verde e a textura ou a forma lisa era dominante sobre a rugosa. E aí ele deixou agora todas essas sementes, ele plantou todas, né, essas sementes da geração F1, que eram os filhos, ele plantou e esperou ver o resultado quando elas reproduzissem. E para sua surpresa, o verde voltou a aparecer, né? Mas rugoso, que estava lá no verde, também se encaixou com o amarelo e também se encaixou lá, né, liso com a cor verde. Por quê? Porque o rugoso estava com a cor verde e o liso estava com a semente de cor amarela. Mas eles se misturaram, esses fatores, esses alelos se misturaram independentemente. Se estava com a amarela lisa, verde rugosa. Então, independente, acabou misturando. E a proporção que se encontrou aqui, né, nessa geração de filhos, que é a geração F2, foi a seguinte: para cada, né, 16, no cruzamento a gente vai ver, para cada 16 sementes, 9 eram amarelas lisas. Então, por que amarelas lisas? Isso comprovando mais uma vez que amarelo e liso dominava, né, o verde e o rugoso. Aí, olha o que apareceu. De 16 possibilidades, 3 foram amarelas rugosas. Então, vocês percebem que o rugoso que era da semente verde veio também a se misturar com a cor amarela. Por isso que Mendel disse que a segregação aqui foi independente. Independente se o rugoso começou lá em cima, na geração parental, com a cor verde, aqui, né, ele acabou se misturando. Então, aqui nós temos, olha, 3 de 16 também, lisas, verdes. Verdes eram com rugosas. E aí, na hora lá, esses pares de genes para lisa ou rugosa acabou também se misturando entre as cores. Por isso, segregação independente. E, por fim, o rugoso e o verde, que são ambas características recessivas, né? O verde é recessivo diante do amarelo e o rugoso é recessivo diante né, da textura, da forma lisa, reapareceu em um só de 16 possibilidades. Então, aqui nós temos, ó, amarelas rugosas, né, verdes lisas e 16 verde rugoso.
Então, só uma verde rugosa. Essa foi a proporção. Agora, a gente vai fazer um cruzamento para vocês entenderem como que são esses alelos separando, né, formando os gametas. Vamos só aguardar um minutinho. Continuando aqui, vamos entender então como que esses pares de alelos, eles se segregam, eles se separam formando os gametas para depois chegar nessas possibilidades aí e a gente poder avaliar a proporção fenotípica, que é aquilo que a gente vê, e a proporção genotípica, que é aquilo que a gente não vê, que são os genótipos, que nós vamos representar por letras. Então vamos olhar aqui. Nós vimos que cada par de alelo é responsável por uma característica. Nós vimos na primeira lei que vezão, né, homozigoto dominante, é responsável pela cor amarela, porque vezão é dominante, né? Então a gente usa maiúsculo. Por que V? Porque verde é a cor recessiva e a biologia usa como convenção a letra do caráter recessivo. E aqui no outro par de alelo, nós temos Rzão, tá? Para indicar lisa. Por quê? Porque rugoso é a textura ou a forma recessiva e lisa é a dominante. A gente usa sempre a letra do recessivo. Então, maiúsculo para dominantes, né? Então, nós temos aqui duas características da semente que Mendel pegou para fazer a sua segunda lei. Amarelas, lisas, puras, tá? Amarelas, lisas. Agora, veja só. Como que vai formar esses gametas aqui? Nós vimos na meiose que na separação, né, de gametas, na formação dos gametas, esses cromossomos, eles se separam. Então, eu tenho 2 Vs e tenho 2 Rs. Por quê? Porque cada característica é um par de alelo que define. Aqui a cor amarela, vezão, e aqui a cor lisa, Rzão. Mas para formar o gameta, eu só formo uma possibilidade, ou seja, eu só tenho aqui um tipo de gameta. Por quê? Porque se repetir eu não preciso, tá? Então, esse indivíduo, vezão, Rzão, só forma um gameta, que é o quê? Eu pego a letra diferente, um alelo dela, tá aqui, e um desse daqui só. E aí eu vou ter um gameta que é vezão, Rzão, certo? Por quê? Porque separou um lá na hora de formar o gameta, separou da cor e encontrou o vezão, Rzão. Onde eu coloco isso? Vocês vão ver aqui. Eu vou colocar aqui, certo? Vezão, Rzão. Então, dessa geração aqui, certo? Eu tenho um vezão, Rzão. E aqui eu tenho um Vzinho, Rzinho, que a gente vai ter. Um vezão, Rzão, que é os gametas desse. E aqui, no caráter recessivo, eu tenho Vzinho, tá? E o Rzinho. O R não ficou muito legal não, mas é o R de imprensa, né? Então, ó, verde, rugosa. Um par de, né, alelos de cromossomos indicando a cor verde recessiva, minúsculo. E aqui, o par de alelo indicando rugoso, que também é recessivo diante da característica lisa. Bom, na hora de formar o gameta, eu só pego um de cada, porque só eles são diferentes, ó. Um Vzinho e um Rzinho. Então, aqui, esse verde rugoso tem um Vzinho e um Rzinho como gameta. Então, aqui nós temos os 2 gametas destacados, tá? Bom, quando houve o cruzamento aí, o que que aconteceu? Eu tinha aqui Vzinho, Rzinho e Vzão, Rzão. Certo? Vzão, Rzão, Vzinho, Rzinho. Então, como que a gente pode recombinar aqui, tá? O Vzão vai encontrar com o Rzão e com o Rzinho. Então, eu vou ter Vzão, Rzinho. Então, eu tenho aqui as possibilidades de encontros entre eles. Olha só, tá? O que que eu vou fazer? Eu junto as letras que são letras iguais, colocando primeiro o dominante e depois o recessivo. Então, todos os filhos da segunda geração, aliás, perdão, da primeira geração, que é F1,
os filhos aqui, saíram de híbridos. Olha o que eu chamo de híbridos. De híbridos são duas características, cor e textura da semente. Então, eu tenho duas características de híbrida. Por que de híbrida? Porque para as duas aqui são heterozigotos. Heterozigoto, heterozigoto. Híbrido significa heterozigoto. Mas eu tenho duas características heterozigóticas de híbridas. Então, as sementes da geração F1, que foram os filhos da amarela lisa e do verde rugoso, foram de híbridos. E, né, eles se misturaram aqui. Só que quem domina aqui, o Vzão é o quê? Amarelo. Então, o Vzão domina o Vzinho que é verde. Então, a cor é amarela. E aqui no outro par, quem domina é o Rzão. Se verde, né, se Rzinho é rugoso, Rzão é liso. Então, todas as sementes da geração 1, amarelas, lisas. Rzão é liso e domina. Então, aqui, nós temos aqui nessa geração aqui, certo? Eu vou colocar aqui para vocês verem. É Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Bom, todos. Aí, o que Mendel fez? Deixou essa geração de híbrida se autofecundar. Não mexeu nos órgãos deles e deixou se autofecundar. Bom, agora a gente precisa ver os gametas que se formam aqui para a gente botar no quadrado de Punnett. Quando é uma característica só estudada, só a cor, a gente viu que o quadrado de Punnett tinha só 4 quadrinhos para cruzamento. Mas só que agora nós temos duas características sendo estudadas. Se uma é 4, né? 4 vezes 4 dá quanto? 16. Então, duas características, o quadrado de Punnett tem 16 espaços para a gente fazer o cruzamento. Agora, vamos separar os gametas, do jeito que Mendel falou, né? Independente. Então, vamos ver aqui como é que vai fazer. Ó, Vzão vai encontrar uma vez com Rzão, vou colocar ali. Vzão, Rzão. Vzão vai encontrar uma vez com Rzão. E outra vez com Rzinho. Vzão vai encontrar com Rzinho. Então, aqui, Vzão, Rzinho. Agora, eu fiz só com Vzão, né? O Vzão encontrou com Rzão, uma combinação. Vzão, Rzão. Depois, ele combinou com Rzinho, fez Vzão, Rzinho. Outra combinação. Agora, nós vamos usar o Vzinho. O Vzinho para combinar aqui para a gente poder ver. Bom, o Vzinho vai combinar aqui com o Rzão, é uma combinação diferente. Então, Vzinho, Rzão. E agora o Vzinho vai combinar com o Rzinho. Então, eu tenho que ver as possibilidades possíveis de combinação. Vzinho, Rzinho. Então, eu tive aqui nessa separação e mistura de gametas, 4 tipos de gametas diferentes. Por quê? Porque eu tinha Vzão e Vzinho e tinha Rzão, Rzinho. Então, o Vzão combinou com o Rzinho, combinou também, né, de outra vez, com o Rzão. Então, Vzão, Rzinho, Vzão, Rzão. Depois, o Vzinho combinou com eles todos. Vzinho, né, Vzinho, Rzão, perdão, Vzinho, Rzão, certo? Depois o Vzinho combinou com o Rzinho. Então, 4 combinações diferentes. Se essas plantas se autofecundaram, então o órgão, o gameta masculino e o feminino, né, vão produzir as sementes masculinas, né, o órgão masculino e feminino, vão produzir os mesmos tipos de gameta. Então, vou só repetir, ó. Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão, Vzinho, Rzinho. Bom, é uma planta que está se autofecundando. Então, se ela está se autofecundando, os mesmos gametas que o órgão masculino tem, o feminino também tem. Agora, a gente vai fazer o cruzamento. Quando a gente fizer o cruzamento, mesmo que o Vzão esteja com Rzão, a gente vai juntar letras iguais para características iguais e letras, né, que definem outra característica também. Então, vamos lá, ó. Eu tenho Vzão, Vzão. Vou colocar
Vzão. Vou pegar uma caneta melhor aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Então, aqui, na hora de fazer o cruzamento, eu junto letras iguais. Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Agora, Vzão, Vzão, Rzão, domina, Rzinho, Rzão, Rzinho. Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. Olha, tá vendo? A gente tá agora fazendo, né, o cruzamento. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Saiu um de híbrido ali, né? Um heterozigoto para as duas características, como os pais deles. Vamos lá? Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Lembrando que na hora de fazer o cruzamento, junta as letras iguais. A letra maiúscula vem primeiro porque domina, né, a característica dominante, certo? De cada par ali. Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Terceira linha, né? Vzão, Vzinho. Rzão, Rzão. Vzão, Vzinho. Rzão, Rzinho. Vzinho, Vzinho. Rzão, Rzão. Vzinho, Vzinho. Vzinho, Vzinho. Rzão, Rzinho. Agora, Vzinho, Vzão. Quem vem primeiro? Vzão, que é dominante. Vzinho vem depois. Rzão vem primeiro. Rzinho vem depois. Certo? Vem primeiro sempre o que domina. Vzão, Vzinho. Rzinho, Rzinho, Rzinho. Vzinho, Vzinho. Rzão, Rzinho. E por último, olha, Vzinho, Vzinho. Rzinho, Rzinho. Tudo recessivo. Agora a gente vai interpretar esses genótipos. Lembrando que genótipos são esses pares de alelos aí que definem as características genéticas. Aquilo que está lá no DNA, né, das espécies. E o que a gente vê, cor, textura, é o que nós chamamos de fenótipo. Então agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos interpretar esses pares de alelos. Bom, Vzão, Vzão, amarelo, tá? Vzão é amarelo, então amarelo. Rzão, Rzão, liso, porque Rzão é o par de alelo, define a característica lisa. Então, eu vou colocar aqui um amarelo liso, certo? De novo, Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Então, Vzão, Vzão é amarelo, tendo um Rzão só, já é liso. Amarelo liso. Lá no outro, ó, Vzão, Vzinho, tem um Vzão, é amarelo, 2 Rzão, liso, amarelo liso. Ali, é de híbrido, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, mas tem um Vzão, Vzão é amarelo, domina, e o Rzão é liso, amarelo liso de novo. Agora, Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho, de novo amarelo liso. Ó, Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho. Vzão, Vzão é amarelo. Rzinho, Rzinho, os dois Rzinhos é recessivo. Rzinho significa rugoso. Então, aqui a gente tem amarelo, porque tem 2 Vzão, mas tem Rzinho, Rzinho. Então, vai ser uma amarela rugosa. É aí que Mendel concluiu que esses fatores segregavam de maneira independente. Porque começou o amarelo liso, mas aí encontrou o rugoso com o amarelo. Tá? Então, veja só. Agora, de novo, ó. Vzão, Vzinho. Vzão domina. Rzão liso domina. Amarelo liso. Amarelo liso. Agora, Vzão, Vzinho. Vzão, amarelo. Rzinho, Rzinho. Rzinho, Rzinho é rugoso, recessivo. Então, vai ser o quê? Vzão é cor amarela, Rzinho, Rzinho é rugoso, então vai ser amarela rugosa.
De novo, amarela rugosa. Vzão, Vzinho, amarela, Rzão, Rzão, amarela lisa. Vzão, Vzinho, Vzão, tendo um Vzão amarelo. Rzão, Rzinho, um Rzão, já disse que é lisa, amarela lisa. Agora, olha o que aconteceu, gente. Vzinho, 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 homozigoto recessivo, verde. É a cor verde. Mas olha, Rzão, Rzão, Rzão é liso. Então, ué, mas não começou, professora, com a verde rugosa lá no primeiro cruzamento? Sim, mas é isso que Mendel descobriu, que esses fatores, esses alelos, né, na hora de formar os gametas, se encontraram aleatoriamente, independentemente se ele começou com verde rugoso e amarelo liso. As características, elas se misturaram, tá? Então, aqui a gente vai ter um verde, mas esse verde, ao invés de rugoso, ele tá liso, ó. Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzão. Verde liso. Lá de novo, ó, Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho. Então, Vzinho, Vzinho, verde. Tendo um Rzão é liso. Verde liso. Aqui, amarelo, né? Vzão, Vzinho, amarelo. Tem um Vzão. Rzão, Rzinho, liso. Rzão é liso. Amarelo liso. Vamos lá? Agora, Vzão, Vzinho é amarelo, só que Rzinho, Rzinho é rugoso. Amarelo, rugoso. Verde, né? Vzinho, Vzinho, verde. Tem um Rzão, é liso. Verde liso. E por último, terminando as combinações, a gente vai ter Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Então, nesse cruzamento de 16 possibilidades, apenas uma trazia de volta a característica do pai. De quem, né? De um da geração parental, que é verde e rugoso. Então, só um de 16. Então, assim ficou o nosso cruzamento, certo? Depois da gente cruzar os alelos, a gente interpretou os fenótipos. Então, contando, vamos contar agora só amarelo liso, como a geração parental. Amarela lisa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a amarela lisa ficou numa proporção de 9 de 16. 9 de 16 amarelas lisas. Certo? Agora, vamos dizer amarela mais rugosa, para ver quantos ficaram. Amarela rugosa, amarela rugosa, amarela rugosa. 3 amarelas rugosas, 3 de 16, né? Amarelas rugosas. Verdes lisas,